Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Ronielton e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Introdução ao MATLAB para engenheiros e cientistas. Na aula de hoje, estudaremos as funções size, número, det e inv, funções que são muito utilizadas quando manipulamos matrizes em diversas aplicações. O segundo assunto que iremos estudar é como encontrar determinados elementos nas matrizes, seja percorrendo a matriz através de código, desenvolvendo um script para isso, ou seja através de função padrão do próprio MATLAB. Pois bem, vamos começar. Pessoal, quando eu crio uma matriz, por exemplo, matriz 1, vou colocar aqui alguns elementos aleatórios para essa matriz 1, 1, 4, 6, por exemplo, 7, 8, 10 e uma terceira linha com os elementos 11, 12 e 15. Vou confirmar. Minha matriz foi criada. Eu posso utilizar a primeira função falada na aula, a função size, para estar me retornando a quantidade de linhas e colunas que a minha matriz tem. Por exemplo, se eu utilizar vou criar aqui uma variável v. Essa variável v eu vou receber através dela o retorno da função size, com a minha matriz 1 sendo passada como argumento da função. Pessoal, o que a função size faz é retornar o número de linhas e colunas que a minha matriz 1 tem, e esse retorno para v obviamente vai ocorrer através de dois valores, fazendo então, portanto, o nosso v ser um vetor de duas posições, onde a primeira posição do nosso vetor contém o número de linhas da matriz 1 e o segundo valor, a segunda posição do nosso vetor v, contém a quantidade de colunas dessa minha matriz. Vou confirmar. Pois bem, a nossa matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Vou criar uma matriz agora, 2, e essa matriz 2 eu vou passar 2 linhas e 3 colunas, para exemplificar de uma maneira um pouco melhor. Então, vou repetir o mesmo comando, só que vou mudar aqui a matriz. Então, agora a size vai me retornar que a matriz 2 tem 2 linhas e 3 colunas, ou seja, o nosso vetor vai ter os elementos 2, 3. Como já era esperado, está aí o retorno do nosso comando size. Pois bem, é um comando muito interessante para utilizar quando manipulamos matrizes, uma vez que nós podemos capturar matrizes de outros scripts ou mesmo de uma interação com o usuário, e saber o número de linhas e colunas pode nos ajudar no momento em que percorremos a matriz no mesmo programa, por exemplo, realizando a busca de um determinado valor. Já eu exemplifico de uma maneira mais prática como isso pode acontecer. Pois bem, a segunda função para matrizes desta videoaula é a função número. A função número ela nos retorna a quantidade de elementos que uma determinada matriz tem. Então, eu vou criar aqui uma variável associada a número, por isso num. Vou utilizar a função número com argumento a matriz 1, por exemplo, que já criamos, está aqui na workspace. Então, a função número ela vai me retornar a quantidade de elementos que essa matriz 1 tem. Vou abrir aqui rapidinho a matriz 1. Já podemos visualizar que ela tem 3 linhas e 3 colunas, portanto, tem 9 elementos. Vou confirmar. Vejam só, a número nos retornou que a matriz 1 tem 9 elementos. Se eu repetir o mesmo procedimento, mudando a matriz 1 para a matriz 2, a nossa matriz 2 ela tem 6 elementos, então é esse o valor que eu espero no retorno. Então está aí, a nossa matriz 2 tem 6 elementos. Ok, pessoal, vou fechar as duas matrizes. Vou limpar nosso comando de window. A terceira função desta videoaula, a função det, ela serve para calcular determinantes de matrizes. A nossa matriz 1, por exemplo, por ser quadrada, é uma boa matriz para exemplificar a aplicação dessa função. Então, eu vou chamar de D maiúsculo, o retorno da função det, e vou colocar a nossa matriz 1
que é quadrada, como argumento da função det. E aí eu vou executar. O determinante dessa nossa matriz 1 foi calculado como 316. Caso eu passe uma matriz que não seja quadrada, como é o caso, por exemplo, da matriz 2, é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, o MATLAB não vai, obviamente, conseguir calcular esse determinante, porque não existe procedimento matemático para isso, né? É inviável calcular matematicamente o determinante de uma matriz que não é quadrada. Então, a confirmação que sai no MATLAB é a seguinte: a matriz ela não é quadrada. Preciso de uma matriz quadrada para poder passar como argumento da função determinante, a função det. Muito simples de aplicar essa função. A última que eu vou estar exemplificando é a função inv. A função inv, ela, vou colocar aqui como inversa a nossa variável. A função inv ela vai nos retornar a inversa da nossa matriz 1. Vou aproveitar da própria matriz 1, que já é quadrada, para exemplificar. Então, está aberta aqui a matriz 1 e aqui acabei de calcular a sua inversa através da nossa função inv. Uma função muito utilizada também quando manipulamos matrizes. Pois bem, pessoal, além dessas funções, na nossa videoaula de hoje, vamos estudar também como encontrar valores de determinados valores dentro das nossas matrizes, seja por função padrão, e temos a função find, por exemplo, para estar nos retornando índices de determinados elementos dentro de matrizes, e temos uma estrutura padrão do MATLAB também para estar detectando valores dentro de matrizes. Por exemplo, eu posso localizar, vou criar aqui a variável valores. Essa variável, para ela eu vou retornar o seguinte comando. Vou utilizar a minha matriz 1 como exemplo, e dentro da matriz 1 eu vou passar o argumento matriz 1 maior, por exemplo, que 3. Esse comando para a gente, pessoal, ele está dizendo o seguinte: vou abrir a matriz 1 novamente. Aqui eu estou chamando a matriz 1 e passando como posição para ela os elementos que são pertencentes à própria matriz 1, só que superiores a 3. Eu estou pedindo ao MATLAB que me mostre os elementos da matriz 1 que são maiores que 3. Nesse momento, vou confirmar. O MATLAB me retorna então todos os elementos que eu acabei de pedir. Vou baixar aqui um pouquinho. Então vejam que a gente tem o elemento 1 sendo menor, ele não aparece aqui no retorno da nossa variável. O 4 é o primeiro a aparecer, mas vejam que a ordem de exibição não é mostrar elementos por elementos da mesma linha para depois descer para a segunda linha, terceira linha, sucessivamente. A contagem de índices do MATLAB, ele faz o seguinte: o primeiro elemento, obviamente, é o elemento da posição 1, né? Primeira linha, primeira coluna. O segundo elemento, em termos de índice da matriz, é o elemento que está na segunda coluna e primeira linha, ou seja, o elemento abaixo do 1 nesse nosso exemplo. E aí o sentido é sempre de cima para baixo e aí depois da esquerda para a direita. Ou seja, o próximo elemento, o de índice 3, é o 11, e é por isso que ele aparece logo. Daí para frente, o quarto elemento da nossa matriz é o 4, ele aparece na sequência. O quinto é o 8, o sexto é o 12, o sétimo é o 6, o oitavo é o 20 e o nono é o 15. Entenderam, pessoal? O sentido é sempre esse, de cima para baixo e depois da esquerda para a direita. Então, assim contamos os índices numa matriz, no MATLAB. Ok, essa é uma forma muito utilizada para a gente estar encontrando elementos dentro de uma determinada matriz, e aí eu posso utilizar os operadores relacionais para estar me facilitando encontrar esses elementos. Vou limpar aqui a Command Window, repetir o mesmo comando, mas, por exemplo, agora eu vou colocar que eu quero os elementos maiores ou iguais a 11, por exemplo, na mesma matriz.
Então, vejam que como eu coloquei o igual, ele já coloca para mim aqui o 11 incluso na minha lista, e aí o 12 também, o 20 e o 15. Vejam então que a nossa variável valores, ela passa a ser um vetor coluna, onde os elementos desse vetor são os elementos que a gente pediu através dessa operação relacional, aqui dentro da própria matriz 1. Certo, pessoal? Esse foi um exemplo de como a gente pode estar utilizando essa estrutura que o MATLAB nos possibilita. Assim como eu estou retornando elementos através dessa operação relacional, eu posso também retornar os índices desses elementos caso seja necessário numa aplicação. Vou limpar a Command Window. A forma de fazer isso, o retorno dos índices, obviamente seguindo esse padrão que eu acabei de explicar a vocês, é a seguinte: vou utilizar a variável int, que vai ser também um vetor, e vou utilizar a função find para retornar valores para esse nosso vetor. A função find é uma função do MATLAB que é dedicada a retornar os índices dos elementos que a gente solicita através de uma operação relacional, aqui como argumento da própria função. Então, nesse caso, eu vou passar a matriz 1 como um argumento e eu quero que o MATLAB me retorne todos os elementos, na verdade, todos os índices da minha matriz 1, onde eu tenho elementos que são, por exemplo, superiores a 8, maiores que 8. Então, vou confirmar. Vejam, pessoal, que nesse momento, o que eu estou tendo de retorno, eu confirmo, são os índices da matriz, onde o elemento ele é maior que 8, assim como a gente solicitou no argumento da função size. Vamos lá. O primeiro elemento ele não era superior a 8. O segundo também não. O primeiro elemento que de fato é superior a 8 na nossa matriz, olhando em termos de índices, é o 11, e que está obviamente com o índice 3. Então, por isso é retornado aqui o 3 para a gente. É o índice do elemento 11. O índice do 4 é o... Na verdade, o 4 não é maior que 8, portanto o índice dele também não aparece. O 8 não é maior que 8, o índice dele também não é retornado. O sexto elemento que a gente tem é o 12, que de fato é maior do que 8, por isso o índice dele está aqui. E aí sucessivamente, o 6 não é maior que 8, o índice dele não aparece. O 20 por ser, aparece o 8, o índice 8. E a última, a nona posição, é o do 15. 15 por ser maior que 8, também aparece o índice dele. Certo, pessoal? Então, foram duas, eu acabei de exemplificar, duas formas de estar localizando elementos dentro de matrizes, seja se o interesse do programador, do usuário, ele é pelo índice, ou seja, a posição do elemento dentro da matriz, ou se se ele quer, na verdade, ter o retorno dos elementos que são, por exemplo, maiores ou menores que um determinado valor, aí tudo depende da operação relacional que vai ser colocada aqui dentro da find ou, como eu exemplifiquei na estrutura anterior, aqui dentro da nossa estrutura, certo? Pois bem, pessoal, vou limpar a nossa Command Window e agora eu vou mostrar a vocês como detectar, como encontrar elementos dentro das nossas matrizes, percorrendo as nossas matrizes agora através de codificação, através de código. Vou abrir um novo script. Eu vou aproveitar a matriz 1 que já está criada aqui na nossa instância do MATLAB. Vou iniciar apenas limpando a nossa Command Window, mas dessa vez não vou deletar variáveis, porque eu quero aproveitar uma das variáveis que já foram criadas. E, como foi visto na aula passada, para me percorrer uma matriz, eu preciso utilizar, obviamente, dois laços for, já que um serve para estar percorrendo as linhas e o segundo serve para estar percorrendo em relação às colunas. Então, vou abrir aqui o nosso for. A minha variável i ela vai iniciar de 1 e a minha intenção é que ela percorra a matriz da sua primeira linha até a última linha. Mas detalhe, eu vou pegar uma matriz que está criada na command, que já está aqui na minha workspace, ela já foi criada na aplicação anterior, na exemplificação anterior, e eu posso ter
eu posso não ter a noção agora da quantidade de linhas que essa matriz tem, ou a quantidade de colunas, ou se eu estiver desenvolvendo um script que vai pegar uma matriz de um outro programa, ou que vai interagir com outro programa. Enfim, nessa situação onde eu posso não ter o controle imediato do número de linhas e colunas da matriz, eu posso utilizar a nossa função size para nos facilitar esses valores. Por exemplo, eu posso criar um vetor v que recebe o retorno da função size e eu vou passar a nossa matriz 1 como argumento da size. Como eu exemplifiquei agora há pouco, esse nosso comando, essa nossa função size, ela vai retornar dois valores para v, sendo a primeira posição de v, como ele vai ser um vetor, o número de linhas e a segunda posição o número de colunas. Então eu posso percorrer as linhas da minha matriz indo de 1 até v na posição 1, porque isso aqui me retorna a quantidade de linhas, ou seja, eu vou da primeira linha da minha matriz até a última. E utilizando o mesmo raciocínio, eu posso então fazer o segundo laço com a variável j, por exemplo, indo da primeira coluna até a última coluna, onde essa última coluna é o retorno da size na segunda posição de v, certo? Então, só exemplificando novamente, quando eu faço isso, o v recebendo a nossa size, aqui em cima eu vou colar. Vejam que a nossa matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Então, eu vou da primeira linha até a terceira linha, que é a última, e vou da primeira coluna até a última coluna, que é a última, né? Então, V na posição 1 tem o valor 3 e V na posição 2 também tem o valor 3, certo, pessoal? Vou fechar aqui o nosso laço, para não esquecer. E enquanto eu estiver percorrendo a nossa matriz com a junção desses dois laços, o alinhamento dos dois laços, eu vou utilizar um terceiro controlador de fluxo, o if, para estar buscando dentro da nossa matriz quais são os elementos que ela tem que são, por exemplo, superiores a 8, como a gente exemplificou agora há pouco. Então, eu vou utilizar o if aqui dentro dos laços alinhados e vou pedir o seguinte: a minha matriz na posição I e J, se o elemento que eu estou lendo nesse momento, através dos dois laços, ou seja, por isso eu estou colocando a posição I e J como referência, já que as variáveis de controle são I para a linha e J para a coluna. Se a minha matriz nessa especificada posição tem o elemento maior que 8, então eu quero que o MATLAB me mostre esse elemento. Vou colocar aqui então a matriz 1 na posição I e J. Me permitam aqui acrescentar 1, que eu tinha acabado esquecendo aqui de colocar. Então, pessoal, quando o nosso elemento da matriz 1 é um elemento que eu estou pegando ele através da posição I e J. Se ele for maior que 8, eu quero então mostrar esse elemento. Eu vou executar esse nosso script, vou executar, vou salvar como localização em matriz, mas vou deixar só localização mesmo. Vou salvar. Então, vejam aqui, meu programa já executou, já tenho aqui todo o retorno do nosso programa. Vou abrir aqui a nossa matriz 1 novamente. Então, vou diminuir um pouquinho aqui. Vejam que o nosso programa percorreu a nossa matriz 1, identificou que os elementos que eram maiores que 8, como a gente solicitou na sequência para ele mostrar esses elementos, os elementos que foram encontrados maiores que 8 foram 20, né? O 11, o 12 e o 15. Então vejam que nosso programa funcionou da maneira correta. Eu só não confesso a vocês que esse modo de exibir me incomoda um pouco. A gente só deixou os valores um pouco jogados aqui na Command Window. Então a gente pode melhorar um pouquinho a nossa aplicação mostrando esses elementos de uma maneira mais organizada. Para isso,
Eu vou comentar aqui esse nosso disp, não vou utilizar mais ele, e eu vou utilizar um fprintf, onde dentro do fprintf, como argumento, eu vou passar a identificação da posição da nossa matriz. Para isso eu vou colocar a matriz porcentagem %d para chamar o número de linhas, vírgula, porcentagem %d para chamar o número de colunas, e a matriz nessa posição eu estou recebendo o valor, aí eu vou colocar novamente porcentagem %d para chamar o valor que eu estou lendo de fato na matriz. Ou seja, nesse primeiro porcentagem %d, eu quero mostrar o valor da linha. Então, vamos colocar vírgula i. No segundo porcentagem %d, eu quero mostrar o número de colunas. E no terceiro porcentagem %d, não esquecer, não confundir aí a ordem, eu quero mostrar o elemento que eu estou lendo da minha matriz 1 naquele momento. Por isso, vou passar a referência da matriz na posição I e J. Vou executar aqui o nosso programa para vocês verem como dessa forma fica mais organizado. Entretanto, é bom que a cada elemento que a gente mostrar na nossa matriz, o MATLAB dê um salto de linha. Para isso, depois do porcentagem %d, eu vou colocar aqui um /n. Vamos executar. Pronto. Vejam que agora eu indico qual a posição onde o elemento 20 está, e ele está aparecendo por ser maior que 8, como a gente solicitou. E aí acontece com os demais elementos a mesma coisa. Eu indico a posição e indico o elemento que eu acabei de detectar dentro da matriz, obedecendo aí a nossa operação relacional. Então, esse disp já não é mais útil, vou retirar ele. E da mesma forma que eu posso, eu exemplifiquei agora pegando uma matriz já criada, da mesma forma eu posso também pedir uma matriz ao meu usuário. Eu vou deletar todas as matrizes que eu tenho já criada, vou limpar a nossa command window e vou dessa vez agora recriar uma matriz 1 na nossa aplicação. E a nossa matriz 1 recebe o retorno do input, e o input vai solicitar a criação da matriz. Por exemplo, digite uma matriz, ou crie uma matriz, preencha como matriz, e depende do texto que vocês acharem que é mais conveniente. Então, dessa vez agora, vou colocar o ponto e vírgula, eu estou criando a matriz 1 dentro da nossa aplicação, e depois eu vou ler a minha matriz 1 através da função size. A size me retorna a quantidade de linhas e colunas, e eu aproveito essa quantidade para estar percorrendo aí a nossa matriz. Vejam que a nossa aplicação ela vai servir independente da quantidade de elementos que a nossa matriz tenha. Eu posso ter 2 linhas, 3 colunas, 5 linhas, 10 colunas, não importa as dimensões dessa matriz, a nossa aplicação vai funcionar de qualquer forma. Porque a gente está utilizando a size para fazer a leitura da quantidade de linhas e colunas, e assim a gente está delimitando aí todos os dois laços através do retorno aí da size, pegando a posição do vetor de retorno. Então, pessoal, vou exemplificar, vou executar o nosso programa, vou digitar aqui uma matriz qualquer, 1, 3, 7, 10, coloquei 4 colunas, vou colocar novamente 4 colunas na segunda linha, 8, 11, 10 e 19. Vejam aí, executei, onde o MATLAB identificou na nossa matriz, que a gente mesmo inseriu na aplicação, elementos maiores que 8, ele nos retornou o elemento e a posição em linha e coluna como a gente pediu. Pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Nos encontramos na próxima aula. Até mais!